Olá pessoal, passando aqui mais uma vez para gravar nossas videoaulas de matemática, números na forma de fração. Nós já estudamos ideia de fração, leitura de fração, fração de uma quantidade, frações equivalentes e hoje nós vamos estudar número misto, já estudamos também o número misto e hoje, dando continuidade ao nosso assunto, nós vamos estudar comparação de frações. Comparação de frações, então vamos lá. Augusto é produtor de orgânicos, ele dividiu um canteiro em 8 partes iguais, como vocês podem perceber, né, que era para fazer uma horta. Em 3/8 do canteiro, ele plantou couve-flor. Em 5/8 do canteiro, ele plantou alface. Note que Augusto plantou mais alface que couve-flor, beleza? Então, usando o sinal maior que ou o sinal menor que, nós podemos escrever que 5/8 é maior que 3/8. Claro, né, gente? Por quê? Porque nós temos uma figura para nós observarmos e chegarmos a esta conclusão. Mas nós devemos entender, né, de uma maneira mais fácil, porque nem sempre em estudo de frações nós teremos, né, a ilustração para tirarmos nossas dúvidas. Então, o que vocês têm que entender? Como é que eu descubro que uma fração é maior ou menor que outra? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, vocês vão perceber que as frações têm o mesmo denominador. Então, quando uma fração, por exemplo, 2/6, 4/6, quem é maior? Se o numerador for igualzinho, a gente vai dizer que a fração maior é aquela em que o numerador é o maior, beleza? Então, 4/6 é maior que 2/6. Foi o que aconteceu aqui. Percebam que os denominadores são iguais. Então, quem é maior, o 5 ou o 3? O 5. Então, 5/8 é maior que 3/8. Automaticamente, eu posso dizer também que 3/8 é menor que 5/8. Então, o que ele disse para vocês? Quando duas ou mais frações têm o mesmo denominador, qual é a maior fração? Claro que a maior é a que tem o maior denominador. Essa é a resposta desse item. Acabei de dar o spoiler a vocês. Então, aqui ele pede que vocês se reúnam com colegas, façam pesquisa. Nós não poderemos fazer isso porque nós não estamos em aulas presenciais, beleza? Então, vamos lá. Vamos ver outra maneira diferente. Lia comeu 1/3 de uma torta de legumes e Vânia comeu 1/6, né, dessa mesma torta de legumes igualzinha a de Lia. Veja como foi que o Bruno fez para descobrir qual delas comeu mais. Então vamos lá. Primeiro, olha o que o Bruno diz. Primeiro eu desenhei figuras com a mesma medida para representá-las. Tá aqui, a figura tem a mesma medida. Então, depois, observando as figuras, né, eu concluí que 1/3 é maior que 1/6. Portanto, Lia comeu mais torta de legumes do que Vânia, porque nesse caso aqui é o 1/3, nesse caso aqui é 1/6. Então, ele diz para vocês que 1/3 é maior que 1/6. Então, aqui, pessoal, os papéis se invertem. Como assim, professora? 1/3, 1/6. Aqui, quem é que é igual? São os numeradores. Quem são os denominadores? O 3 e o 6. Então, aqui inverte o papel. Nesse caso aqui, a fração maior é aquela que o denominador tem o menor valor. Ah, professora, mas aqui a senhora disse que quando o numerador for maior, sim. Mas nesse caso aqui, os denominadores são iguais. Nesse caso aqui, são os numeradores que são iguais. Então, os numeradores são iguais. Qual é a fração maior? Aquela que tem o algarismo no denominador menor. Quem é menor? 3 ou 6? O 3. Então, se o 3 é menor que o 6... essa fração aqui, que eu vou chamar de fração A e fração B. Então, a fração A é maior que a fração B. Beleza? Vamos lá. Aqui na página 174, ele faz uma nova explicação a vocês. O que ele diz? Agora veja como Iaci fez para descobrir quem comeu mais torta. Então, vamos lá.
Eu fiz diferente. Primeiro igualei o denominador das duas frações. Para isso, encontrei uma fração equivalente a 1/3 com o denominador 6. Olha como Iaci fez, pessoal. 1/3, ela multiplicou o 1 e o 3, ou seja, o numerador e o denominador por um mesmo algarismo, que no caso foi o 2. 1 vezes 2, 2, e 3 vezes 2, 6. Então, quem é maior? Agora ele igualou o denominador. O que é igualar o denominador? As duas frações ficaram com o mesmo denominador. Agora ficou fácil. Por quê? Porque 2 é maior que 1. Quando os denominadores são iguais, a fração que tem o maior numerador é que é a fração maior. Ou seja, 2/6 é maior que 1/6. Você também pode resolver, né, questões que envolvam comparação de fração, quem é maior e quem é menor, utilizando a mesma técnica que a Iaci fez. Ou então você pode utilizar, né, aquela explicaçãozinha, aquele macetezinho que eu passei para vocês anteriormente. Então, bem aqui no item ele diz: quando duas ou mais frações têm o mesmo numerador, ó, numerador, qual é a maior? Quando elas duas têm o mesmo numerador, que era 1/3 e 1/6. Quem é a maior? A maior fração é a que contém o menor denominador. Nesse caso aqui, qual é a fração? Os numeradores são iguais. Quem é a menor? Menor é 1/3, porque 3 é menor que 6. Beleza? Então, vamos lá. Na atividade dessa aula, questão de número 1. Em cada reta numérica foi marcado um ponto colorido. Tá aqui o ponto colorido, certo? Essa reta vai de 0 a 1. Então, você vai dizer aqui qual é a fração correspondente ao ponto verde, qual a fração que você acha que está correspondente ao ponto verde e ao ponto lilás. Você vai escrever, você vai copiar o enunciado, vai observar aqui no livro e vai responder letra A, letra B e letra C, tá? Esse vermelho aqui, para você dizer a fração que corresponde ao ponto vermelho, a do verde e a do roxo. E ele ainda pede para vocês, quando você encontrar cada uma das frações, escreva as 3 frações da menor para maior, utilizando o sinal menor que. Como assim, professora? Se você vai encontrar a fração que corresponde aqui ao ponto vermelho, ao ponto verde e ao ponto roxo. Então, você vai copiar as frações, vai observar, segundo as explicações, quem é a maior de todas. Depois daquela, quem é a maior? Da outra, quem é a maior? E assim sucessivamente. Número 2. No número 2, ele diz que Ana está lendo um livro. Na primeira semana, ela leu 1/8 do livro. Na segunda semana, leu 2/8 do livro. Em qual semana ela leu mais? Na primeira ou na segunda? Se você acha que foi na primeira semana, você escreve na primeira. Se você acha que foi na segunda, você escreve na segunda e o porquê. 3. Luiz utilizou 1/4 de um terreno para construir uma casa e 1/10 do terreno para construir uma piscina. O que ocupa a maior parte do terreno, a casa ou a piscina? Por quê? Vocês vão observar também as duas frações e dizer quem é que vai ocupar o espaço maior. Número 4. Analise cada situação e diga se a criança comeu mais ou menos metade do queijo. Luzia comeu 1/4 de um queijo. José comeu 5/7 de outro queijo. César comeu 2/6 de outro queijo. Agora explique, né, como você chegou a essas conclusões. Então, quem foi a criança, né, analisando as situações, a que comeu mais da metade de um queijo? Quem comeu mais da metade de um queijo? Foi a Luzia, foi o José ou foi o César? Beleza? Diga como foi que você descobriu. Número 5. Em um depósito de materiais de construção, são vendidas barras de ferro com as seguintes espessuras. Uma barra mede 5/16, a outra 3/4 e a outra 3/8 de polegada. Nas barras de ferro, pessoal, o que ele está falando de polegadas é a medida assim, ó, do tamanho
da barra de ferro. Então, ele pergunta, letra A, qual é a fração de polegada que corresponde à barra de ferro mais fina? Qual é a barra de ferro mais fina? É a 3/8, a 3/4 ou a 5/16? Raciocinem. Qual é a fração de polegada que corresponde à fração do ferro mais grossa? Qual é a barra de ferro mais grossa? A que mede 3/8, a que mede 3/4 ou a que mede 5/16? Eu espero que vocês tenham entendido o nosso assunto de hoje, tá? Uma boa aula e até a próxima.